Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Direto ao Ponto. Eu sou o professor Edson e na aula de hoje eu vou te mostrar o que é e como calcular a área de um retângulo. E ainda vamos resolver a atividade a seguir. Calcule a área da figura a seguir. Para calcular a área dessa figura, nós vamos usar uma estratégia muito inteligente. Eu vou resolver essa atividade com vocês, mas não vai ser agora, vai ser só no final do vídeo. Então, atividade. Tchauzinho. Se você gostar do vídeo, não esqueça o seu like e seu comentário, porque é assim que eu sei se você está gostando das aulas aqui do canal ou não. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, que você será muito bem-vindo. Então, vamos para a aula. Vamos começar com a definição do que é um retângulo. Qualquer quadrilátero que possui 4 ângulos retos é um retângulo. Então vamos desenhar aqui um quadrilátero com seus 4 ângulos retos e temos um retângulo. E todas as demais figuras também são retângulos, afinal, elas são quadriláteras e têm 4 ângulos retos. Agora, uma propriedade muito importante e muito interessante dos retângulos é que seus lados opostos têm a mesma medida, ou seja, a parte de cima é igual à parte de baixo e a parte da direita é igual à parte da esquerda. Isso acontece com todos os retângulos. E essa é uma propriedade muito útil quando nós vamos resolver as atividades. Agora vamos falar sobre área. Área é a medida do espaço que uma figura ocupa no plano. Vamos desenhar novamente aqui o retângulo e dessa vez vamos colocar valores. Vamos supor que ele meça 3 metros de largura por 5 metros de altura. Como calcular o espaço que esse retângulo ocupa na nossa tela? Ou seja, como calcular a área desse retângulo. Como ele tem 3 metros de largura, podemos dividir ele em 3 partes, e cada uma dessas partes vai ter 1 metro. E como ele tem 5 metros de altura, também podemos dividir em 5 partes. Assim vamos conseguir vários quadradinhos, e cada quadradinho desse tem um lado igual a 1 metro. Vamos utilizar esse quadradinho como sendo a nossa unidade de medida. Ou seja, o espaço que um quadradinho de 1 metro de lado ocupa, nós vamos chamar de 1 metro quadrado. E nós vamos usar isso como base para estar medindo todo o espaço que o retângulo ocupa. Então agora que temos nossa unidade de medida, podemos simplesmente contar quantos quadradinhos esse retângulo possui. Ele possui 15 quadradinhos de 1 metro quadrado de área. Logo, a área desse retângulo é 15 metros quadrados. Agora vamos fazer uma observação. Para contar esses 15 quadradinhos, não precisamos contar de um em um. Afinal, se for um retângulo muito grande, ficaria muito complicado fazer dessa forma o cálculo da área. Podemos observar o seguinte. A largura desse triângulo é 3 metros e a altura é 5 metros. Então só basta fazer uma conta de multiplicação. Se eu fizesse a conta 3 vezes 5, eu já acharia 15 e já seria a resposta. A área do retângulo é 15 metros quadrados. Então com essa observação nós podemos criar uma fórmula para calcular a área de um retângulo. Vamos ter um valor para a base do retângulo e um valor para a altura. E basta multiplicar a base pela altura. Então a área de um retângulo é só fazer base vezes altura e nós já conseguimos achar todo o espaço que esse retângulo ocupa. Vamos ver um exemplo numérico. Vamos calcular a área desse retângulo, cuja base é 7 centímetros e a altura é 10 centímetros. Pela nossa fórmula, é só multiplicar 7 vezes 10. E 7 vezes 10 é 70, e nós já temos o valor numérico. Agora observe que nesse exemplo, nós temos a unidade de medida como sendo centímetros. Então, na nossa resposta, nós precisamos colocar centímetros ao quadrado. Então, muita atenção, porque a unidade de medida que você usa na resposta tem que ser a mesma unidade que foi usada no problema. Então, nós já calculamos a área do retângulo, ele possui 70 centímetros quadrados de área. Agora vamos resolver a atividade que eu mencionei lá no início do vídeo. Calcule a área da figura a seguir. Observe que essa figura ela não é um retângulo, mas nós vamos usar uma estratégia muito inteligente e que vai nos ajudar a resolver vários problemas em geometria. Como não sabemos calcular a área dessa figura, mas nós já sabemos calcular a área de um retângulo, vamos tentar repartir essa figura em retângulos. Observe que se eu repartir na vertical, eu vou obter 2 retângulos. Um retângulo à esquerda, que eu coloquei de laranjado, e um retângulo à direita, que eu coloquei de verde. Se nós conseguirmos calcular a área de cada retângulo separadamente, depois é só juntar os valores e nós vamos conseguir saber a área total dessa figura. Mas antes vamos observar o seguinte, quando nós repartimos a figura em 2 partes, uma dessas partes não tem valor. Então nós vamos precisar achar a base e a altura dos 2 retângulos. Então observe como vamos fazer isso. Primeiramente, no retângulo laranjado, a parte de cima é 3 metros, então a parte de baixo também vai ser 3 metros. Mas observe que na figura inteira, ela possui 8 metros de comprimento. Então podemos observar o seguinte, se ela tem 8 metros de comprimento e nós já temos 3 metros para um retângulo, automaticamente vai sobrar 5 metros para o outro retângulo. Então agora nós temos a base e a altura dos 2 retângulos. E agora nós podemos fazer o cálculo separadamente. Vamos calcular primeiro a área do retângulo laranjado que eu chamei de área 1.
Basta fazer 3 vezes 10, que é igual a 30. Então nós já sabemos que a área que aquele retângulo laranjado ocupa é de 30 metros quadrados. Agora vamos calcular a área 2, que é a área do segundo retângulo, o nosso retângulo verde. Que basta fazer o cálculo 5 vezes 4, e 5 vezes 4 é igual a 20. Então nós já temos a área que aquele retângulo ocupa, que é de 20 metros quadrados. E agora, para calcular a área total da figura, nós vamos precisar juntar os dois resultados. Então basta somar o valor encontrado em um retângulo, mais o valor encontrado no outro retângulo. Então basta fazer o cálculo 30 mais 20, e nós já obtemos a resposta final do problema. Aquela figura possui 50 metros quadrados de área. Então olha que estratégia incrível, e nós utilizamos essa estratégia para resolver várias outras atividades. Agora vamos ver uma atividade diferente. Qual será a quantidade total de tinta necessária para pintar uma parede retangular de dimensões 3 metros por 4 metros, que inclui uma janela também retangular que não será pintada, de dimensões de 2 metros por 1 metro? Observe que nessa atividade, embora ela tenha dois retângulos, nós queremos apenas a parte amarela. Então nós vamos ter que utilizar uma outra estratégia, mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Então, se você quer ver a resolução dessa atividade, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima. E a nossa aula termina por aqui. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!